Olá, amigos do Mundo Áfia, está começando mais um Notícias Áfia. Espero que todos tenham tido um excelente fim de semana. Áfia, a entidade dos amigos e das paixões, a maior entidade de futebol master do planeta. No programa de hoje, vamos mostrar um pouco de Cascais, afinal de contas, está chegando a Copa Áfia Portugal, imperdível para você. Vamos às manchetes do nosso programa. E no Brasil brasileiro, as finais dos estaduais pelo nosso país. O Água Santa aprontou contra o Palmeiras em São Paulo. Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se aproximam do título. Áfia na Europa, destacando as goleadas de Arsenal na Premier League e do Milan no clássico contra o Napoli na Itália. Vamos destacar também na Espanha as goleadas de Barcelona e Real Madrid. Na França, outro tropeço do Paris Saint-Germain. E em Portugal, mais uma vitória do líder Benfica. Na 5 da bola, Carlo Ancelotti se anima com a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Gigante inglês demite treinador por campanha ruim na Premier League. Ídolo está voltando ao Internacional de Porto Alegre. E os brasileiros que jogam no meio de semana pela Taça Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Brasil brasileiro, destacando as finais dos estaduais pelo nosso país. A gente começa pelo Paulistão, onde o surpreendente Água Santa venceu o Palmeiras por 2-1 na Arena Barueri, com 2 gols do artilheiro Bruno Mezenga. O gol do Palmeiras foi do menino Hendrick, Primeiro gol do prodígio nesta temporada. Jogo de volta acontece no próximo domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. No Rio de Janeiro, sábado à noite, Maracanã, clássico entre Flamengo e Fluminense, e o Mengão venceu por 2-0. E olha que o técnico Vitor Pereira colocou o Gabigol no banco, Everton Ribeiro também. O Flamengo venceu com uma grande atuação de Ayrton Lucas, que fez o primeiro gol e deu passe para o Pedro no segundo gol. O lateral Samuel Xavier foi expulso, a exemplo do técnico Fernando Diniz. Jogo de volta no próximo domingo, às 18 horas, também no Maracanã. No Campeonato Gaúcho, deu empate no primeiro jogo da final. Caxias e Grêmio ficaram no 1-1. O Caxias abriu o placar com o Marlon e o Vina empatou para o Grêmio. Jogo de volta, sábado, 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio. No Paraná, o Atlético venceu Cascavel de virada no primeiro jogo da final, 2-1. O Lucas Batatinha abriu o placar para o Cascavel, que é um time que vai disputar a Série D de dado no Campeonato Brasileiro. Mas Eric e Vitor Roque, convocado recentemente para a Seleção Brasileira, eles acabaram virando o jogo por Furacão, 2-1. Jogo de volta, domingo, 5 da tarde, na Arena da Baixada. Pelo Campeonato Cearense, primeiro jogo da final, o Fortaleza ganhou do Ceará por 2-1, com gols do Lucas Sacha e também do Caio Alexandre. O gol do Ceará foi do lateral Danilo Barcelos. Jogo de volta sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão. E no Campeonato Mineiro, 5 gols no primeiro jogo da decisão. O Atlético venceu o América por 3-2. Pavon e Oran e o Hulk aos 52 do segundo tempo marcaram os gols do Galo. Os 2 do Coelho foram marcados pelo argentino Benítez, ex-Vasco da Gama e ex-Grêmio. A partida de volta acontece no próximo domingo, 4h30 da tarde, no Mineirão. A partir de agora, confira os gols mais importantes pelos estaduais do nosso país.
Máfia na Europa. Vamos começar destacando a Premier League em sua 29ª rodada. E como é bom ver o brasileiro Gabriel Jesus recuperado de lesão. Uma grande goleada do líder Arsenal para cima do Leeds por 4-1 com 2 gols do ex-atacante do Palmeiras. Já o Manchester City fez 4-1 em cima do Liverpool, com gols de Julián Álvares, campeão da Copa do Mundo do Catar com a Argentina, De Bruyne, o Gundogan e também o Grealish. O Chelsea em casa perdeu para o Aston Villa 2-0 e o Newcastle fez um confronto direto contra o Manchester United e venceu por 2-0, gols do Willock e também do Wilson. Os 4 primeiros da Premier League, o Arsenal tem 72 pontos, lidera. Em segundo, o Manchester City com 64. Em terceiro, o Newcastle do brasileiro Bruno Guimarães com 50. E na quarta posição, o Manchester United com 50 pontos. Vamos agora para a Espanha, 27ª rodada. O líder Barcelona jogando fora de casa contra o Elche. Goleou por 4-0, teve 2 gols de Robert Lewandowski, Ansu Fati fez 1 e Torres completou o placar. Mas o rival do Barcelona também fez bonito na rodada. O Real Madrid goleou o Valladolid por 6-0, hat-trick de Benzema, autor de 3 gols. O brasileiro Rodrigo também balançou a rede, teve gol do Asensio e do Lucas Vázquez. E o Atlético de Madrid, com gol no fim de Ángel Correia, venceu o Betis por 1-0. Então, os 4 primeiros do Campeonato Espanhol, Barcelona perto do título, 71 pontos, Real Madrid em segundo com 59, Atlético de Madrid em terceiro com 54 e na quarta posição, o Real Sociedad com 48. Vamos destacar agora o Campeonato Francês em sua 29ª rodada. E não é que o Paris Saint-Germain decepcionou novamente, jogando no Parque dos Príncipes. Agora a diferença para o segundo colocado e o Olympique de Marselha ficou no empate com o Montpellier por 1-1. Então o Paris Saint-Germain lidera com 66 pontos, ainda sem Neymar, que segue contundido. Em segundo, empatados com 60 pontos, Lens e Olympique de Marselha. E na quarta posição, o Monaco com 57 pontos. No Campeonato Italiano, 28ª rodada. E que surpresa, hein? No Clássico, deu Milan 4-0 diante do Napoli, jogando em Nápoles. Destaque para o Rafael Leão, autor de 2 gols. Tivemos também a Fiorentina ganhando na Internazionale de Milão fora de casa por 1-0, gol do Bonaventura, Monza 0, Lazio 2 e a Roma que fez 3-0 em cima da Sampdoria. O Napoli segue nadando de braçadas mesmo com a derrota, tem 71 pontos, a Lazio está em segundo com 55, em terceiro o Milan com 51 e na quarta posição a Internazionale de Milão com 50. No Campeonato Português, em sua 26ª rodada, o Benfica jogou fora de casa contra o Rio Ave e venceu por 1-0. Que fase do Gonçalo Ramos, né? Aquele que desbancou o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo do Catar. O gol dele na vitória do líder Benfica por 1-0. O Porto, pelo mesmo placar, venceu o Portimonense e o gol foi marcado pelo Cardoso. Tivemos o Sporting fazendo 3-0 no Santa Clara, sem dificuldades, com gols do Paulinho, do Trincão e do Ediartes. E também o Chaves, jogando em casa, perdeu para o Braga pelo placar de 2-1. Então, na classificação, Benfica em primeiro com 71. Em segundo lugar, o Porto com 61 pontos. Em terceiro, o Braga com 59. E na quarta posição, o Sporting com 53 pontos. Às 5 da bola, a gente começa destacando o Carlo Ancelotti, que segue sendo o nome mais forte, mais cotado para assumir a seleção brasileira no lugar do Tite. Lembrando que no último amistoso do Brasil contra o Marrocos, quem comandou a nossa seleção foi o Ramon Menezes, que comandou interinamente a nossa seleção, e o Carlo Ancelotti destacou no fim de semana que ficou feliz demais com a aprovação do povo brasileiro quanto ao seu nome. E ele disse que ficaria satisfeito se conversasse com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Por outro lado, deixou bem claro que quer cumprir o seu contrato com o Real Madrid. Nosso segundo destaque vai para o Chelsea,
que acabou demitindo o seu treinador, o Graham Potter. Ele não resistiu à campanha ruim na Premier League. O Chelsea vem tropeçando a cada rodada e a direção achou por bem mudar o comando técnico. O nome favorito para assumir o time inglês é Julian Nagelsmann, que é o técnico do Bayern de Munique. Ele é o favoritíssimo para assumir o cargo. Nosso terceiro destaque vai para o Internacional de Porto Alegre. Tentou a contratação do Valência, não conseguiu, mas uma boa notícia para o torcedor colorado. Charles Arangues está de volta, um volante guerreiro que desarma com facilidade. Ele está de volta ao Inter e vai reforçar o time de Mano Menezes para o Campeonato Brasileiro desta temporada. Nosso quarto destaque vai para a Libertadores da América. 7 times brasileiros entram em campo neste meio de semana. Na terça-feira, às 7 da noite, pelo Grupo G, o primeiro brasileiro a entrar em campo, o Atlético Paranaense, que enfrenta o Alianza Lima no Peru. Logo em seguida, 21 horas, pelo Grupo B, será a vez do Internacional de Porto Alegre encarar o Independiente Medellín na Colômbia. Na quarta-feira, mais 3 jogos. 7 da noite pelo Grupo A, o Flamengo sem Arrascaeta encara o Alcas no Equador. 21h30 pelo Grupo C, a estreia do Palmeiras jogando na Bolívia contra o Bolívar. E às 21h30 pelo Grupo D, o Fluminense enfrenta o Sporting Cristal no Peru. Na quinta-feira, 2 jogos, 7 da noite pelo Grupo E, a estreia do Corinthians contra o Liverpool no Uruguai. E no mesmo horário pelo Grupo G, o Atlético Mineiro recebe o Libertad em Minas Gerais. Que legal, né? Espero que todos tenham gostado de mais um Notícias Áfia. E a gente completa o nosso programa como prometido, hein? As belezas de Cascais. Afinal de contas, vem aí mais uma edição da Copa Áfia. E de volta à Europa, de volta a Portugal, a terra-mãe. Então, completando o nosso programa, as belezas de Cascais. Uma ótima semana para todos vocês. Continuem nos acompanhando nos shots, tá bom? E na semana que vem tem mais um Notícias Áfia. Pimba! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!